Me lembro a primeira vez que eu vi a Rose aqui. Você se lembra que você veio aqui à frente para nós orarmos? Você estava chorando, sofrendo muito, angustiada de espírito. Eu fiquei muito contente quando você falou que ia dar o... Primeiro eu já tinha visto seu filho, né? Quando você deu o testemunho. Às vezes a gente não percebe essas coisas, né? Porque a gente acha que isso é normal, né? Mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Nada acontece por acaso. Então, se você sentiu, se você entendeu que Deus agiu na sua vida, testemunha. Isso é bom para que a nossa fé seja aquecida, né? Isso é muito bom. É um grande desafio, né? Substituir hoje o meu grande parceiro e amigo, pastor Ricardo. Ele tem uma palavra mansa, tem uma palavra boa, mas eu prometi a ele que a gente ia fazer revezamento para não pesar tanto para ele, né? Então, uma vez ou outra, a gente vai trazer a palavra. E é uma alegria muito grande estar ocupando o púlpito dessa igreja novamente. Muito bem. Você é capaz de lembrar qual é a série que nós estamos conversando agora? Lembram? O caminho da transformação. Nós temos escutado mensagens preciosas. Para mim tem sido muito boas as mensagens. Eu creio que para vocês também. Nós ouvimos mensagens falando sobre a nossa identidade, falando sobre a paciência, que é uma coisa que eu preciso, falando sobre o domínio próprio. E a quarta-feira passada eu estava em viagem, não estava aqui, e soube que o pastor Ricardo ele pregou sobre a satisfação no Espírito. Creio que deve ter sido muito boa a mensagem, né? Então, em continuidade a essa série, nós vamos falar hoje sobre a habilidade de falar. Ó Senhor Deus da glória, tem misericórdia. Mas eu gostaria de compartilhar primeiro uma ilustração com você e depois uma leitura bíblica. Um casal viajava de carro e a esposa ao lado do marido, falando para ele: olha o buraco. Cuidado, olha a polícia, olha o caminhão, você está muito rápido, olha o buraco. Qualquer semelhança é mera coincidência em nossas viagens com as esposas, né? E ela diz: olha, cuidado, a polícia rodoviária. Logo em seguida chegou o posto da polícia rodoviária, o policial para o carro e pede os documentos para o motorista, para o esposo. Enquanto ele procura calmamente os documentos, ela fica: não te falei? Você está vendo? Agora você vai ser multado. O policial te parou, está vendo? Você mereceu. E ela olha para o policial e diz para o policial assim: ele merece, o senhor tem que multá-lo mesmo. Multa ele, multa ele, multa ele. Aí o policial olha para o homem e diz: ele é sua esposa? Falou: sim, é minha esposa. Falou: olha, então o senhor pode ir embora. Porque ter uma mulher como essa do seu lado, o senhor não merece ser multado. Pode ir embora. Você já viveu uma situação como essa em que você falou que não devia? Que você exagerou ao falar, que depois você se arrepende do que você falou? Que você usou uma palavra que de repente não foi bem usada, uma palavra fora de tempo, uma palavra que às vezes pode ter agredido alguém, ferido alguém. Eu quero compartilhar com você um texto que está em Tiago, capítulo 3, versículo de número 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu creio que nós teremos lá na tela o texto. Tiago, capítulo 3, versículo de número 2. Eu vou esperar que todos abram. Enquanto nós estivermos ouvindo esse barulhinho, pastor Ricardo, esse farfalhar da Bíblia, nós vamos aguardar. Todos abriram? 3:2 de Tiago. Está escrito assim na palavra de Deus: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Interessante o texto, né? Diz assim: todos tropeçamos. Todos aqui somos todos. Você tropeça no falar ou não?
Todos tropeçamos, não só no falar, mas em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Tiago é um escritor, eu gosto muito de Tiago, apesar do Martim Lutero ter dificuldade com o Tiago, eu não tenho dificuldade com ele. Gosto muito do que Tiago escreve. E Tiago, ele é um dos autores, Tiago é irmão de Jesus. Ele é um dos autores que mais falam a respeito do falar, da língua, do perigo da língua. Depois, se você quiser em casa, não vai dar tempo de nós fazermos isso agora. Leia este capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E você vai entender o que eu estou te falando a respeito da língua, do poder da língua, que uma língua você tem que controlá-la. É que nem, por exemplo, ele faz uma comparação com o navio. Um navio tão grande controlado por um pequeno leme. E assim ele diz que o nosso corpo tão grande é controlado por um membro pequenininho que se chama língua. Muitas vezes a língua nos açoita, né? Nos cria problemas. Eu creio que todos nós já falhamos. Creio que falhamos sempre, já tropeçamos em nossa própria língua. Quantas vezes você já ficou envergonhado de ter falado algo que você se arrependeu depois? Quantas vezes você disse assim, puxa, eu não devia ter falado agora, podia ter esperado um pouco. Domingo aconteceu comigo isso. Quantas vezes você já deve ter dito assim, puxa, será que o volume de voz foi adequado? Será que eu não falei muito alto? Será que eu não gritei? Então eu creio que todos nós temos uma luta muito grande em relação ao nosso falar. Uma palavra falada é como uma seta lançada, ela não tem jeito de retornar. É como se você pegasse, nós conhecemos essa ilustração de um saco de penas em que você vai no alto de uma montanha e joga e depois quer catar, você não consegue. E a palavra é assim, depois que você expressa, depois que você fala, não dá para você tomar de volta, você reavê-la. Provérbios capítulo 6, ele diz o seguinte, que há 7 pecados descritos que a alma de Deus abomina. E dentre esses 7 pecados, 3 falam sobre a língua. A língua mentirosa, a língua que a testemunha falsa, a língua que faz um testemunho falso, e a língua que semeia contendas entre irmãos. Os 3 pecados que a alma de Deus abomina. Você é capaz de lembrar comigo quais são os 3 pecados da língua? A língua mentirosa, a língua da testemunha falsa e a língua que promove a contenda entre os irmãos. Muito bem. Um outro texto que eu quero compartilhar com você está em Tiago 1,26. Ele diz assim, preste bem atenção nisso. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Me deu uma gastura quando eu li isso aqui. Já li várias vezes, mas quando você vai estudar, você se detém no texto. Eu falei, meu Deus, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Pessoas espiritualmente maduras têm o poder no falar, têm o poder de controlar a sua própria língua. Jesus tinha esse poder nas palavras, queridos. E as palavras de Jesus eram usadas para tocar o coração das pessoas, tocar as emoções das pessoas. Pessoas eram salvas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas pelo poder da palavra de Jesus. E nós sabemos que as palavras de Jesus tinham poder, e aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, Jesus vem e se junta a eles depois da sua ressurreição, se junta a eles e está andando com eles, e pergunta por que eles estão tão abatidos. Ele falou, você é o único que não sabe o que aconteceu por aqui, eles não reconhecem Jesus.
Você é o único que não sabe o que está acontecendo? Ele falou, o que está acontecendo? Aí os discípulos dizem assim, os acontecimentos são aqueles que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. As palavras que Jesus expressava, ele falava ao coração das pessoas e ele revelava a própria espiritualidade dele. Interessante isso. Esse livro que nós temos usado como direção para esses estudos, ele fala sobre isso. Ele diz que Jesus tinha um equilíbrio perfeito entre linguagem, caráter e ministério. Eu levei um tempo para entender isso, né? Linguagem, caráter e ministério. E eu fiquei pensando assim, havia coerência no que ele fazia. O que ele fazia, o que ele falava era o que ele fazia. Era como ele agia. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam no nosso falar porque não há coerência na nossa vida. A gente fala uma coisa, mas faz outra. Ou tem como ministério, como maneira de agir, de trabalhar no reino de Deus, diferente daquilo que a gente expressa, que a gente fala. Então, as palavras de Jesus tinham poder porque havia equilíbrio, havia coerência naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia, o caráter dele, o ministério dele. Mas olha, ele explica direito por que ele tinha esse poder. Achei interessante esse texto também, João 12, 49, diz assim: pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. O meu Pai que me mandou, me ordenou o que dizer e o que falar. Como que nós podemos hoje ter uma direção para as nossas vidas com base nessa palavra de Jesus? O que Deus tem falado conosco e que nós devemos dizer a outras pessoas? É o que está escrito na palavra. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Então o que eu devo falar é o que está escrito na Bíblia. Hoje é fácil de nós fazermos isso. Eu imagino nos tempos antes de Jesus, ou até mesmo de Jesus, porque o Novo Testamento foi escrito muito tempo depois que ele faleceu, que ele ascendeu aos céus. Hoje nós temos uma palavra, um livro, que nos deixa claro o que nós devemos fazer, como devemos fazer, o que falar, o que não falar. Para nós é muito fácil seguir isso. O problema é que nós não temos conseguido. A começar por mim, ser coerentes na palavra e no agir. Jesus era ensinado pelo Pai como falar, o que ele devia dizer, quando ele deveria começar, quando ele deveria parar de falar. Eu creio que para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, é necessário que nós estejamos em sintonia muito fina com o Espírito Santo. Para que Ele nos ensine o que nós devemos falar. Para que nós sejamos ensinados por Ele do que falar, como falar. Hora de começar, hora de parar. Ele nos ensina o que nós precisamos saber. E ele nos ensina assim, através de um texto bíblico, Mateus 10, 20, ele diz assim: porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Muitas vezes, será que é o Espírito do Pai que fala através de nós? É para pensar. Muitas vezes as palavras que nós, a começar por mim, as palavras que nós expressamos, não vem do Pai. Por isso, a nossa dependência total de Deus, de sempre buscarmos a instrução dEle, o ensino dEle, a direção dEle. Para nós sermos maduros no falar, nós precisamos primeiro controlar nosso mundo interior, de maneira que o que está em nosso coração transborde e se faça conhecido. Nós só expomos, só colocamos para fora aquilo que está no nosso coração. Uma pessoa que transmite amargura é uma pessoa que está amargurada. Uma pessoa que transmite raiva é porque o seu coração está cheio de raiva, de ódio.
Então nós transmitimos aquilo que o nosso coração está cheio. Mateus 12:34 diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós expressamos aquilo que está dentro de nós. Agora, como que nós podemos fazer, queridos, para encher o nosso coração de boas obras? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos. Isso que vai entrar, que vai fazer parte da nossa vida, aquilo que vai estar ocupando o nosso coração, deve ser de coisas boas, de coisas decentes, de coisas que agradem a Deus. Devemos ter sabedoria ao selecionar as pessoas com quem a gente busca uma direção. As pessoas nos procuram muito para nós conversarmos, para aconselharmos. A gente atende muita gente aqui no escritório da igreja. E um hábito que eu tenho, todas as vezes que eu vou tentar orientar uma pessoa, eu faço uma oração antes. Já aconteceu de eu orientar pessoas e não orar e nunca dava certo. Então tudo que eu faço hoje, uma reunião, um aconselhamento, quem já conversou comigo sabe que a primeira coisa que eu faço é uma oração. Porque você tem que estar na dependência do Espírito. E quando você faz isso, Ele ilumina a sua mente. Ele traz luz para você, para que você possa instruir pessoas, para que você possa ajudar pessoas. Uma forma de aperfeiçoar a nossa linguagem, queridos, é praticar a disciplina da solidão. O que quer dizer isso? A solidão, ela refreia a nossa língua. Enquanto nós estamos quietos, nós não estamos falando besteira. Está entendendo isso? Às vezes nós queremos participar, nós queremos falar, nós queremos nos expressar, e às vezes não temos o que falar. E aí falamos aquilo que não devemos. Então quando a gente fica quieto, às vezes eu converso com as pessoas e eles perguntam, né? Como é que eu faço para ocupar isso? No presbitério eu fiz isso, no próprio conselho. Eu digo, o primeiro ano você não fala nada, você escute. Procure não falar nada, escute só. Aprenda como é que as coisas funcionam. Depois, no segundo ano que você estiver aqui, você começa a falar. E as pessoas que seguem isso sempre têm uma posição sábia. Porque elas falam na hora certa, na hora devida. Pitágoras, que todos conhecem por causa do teorema, era grego, viveu 500 anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: só quebre o silêncio se tiver uma coisa melhor para dizer. Só quebre o silêncio se tiver alguma coisa melhor para dizer. Eu quero usar um texto bíblico para reforçar o que Pitágoras fala. Eu gosto muito de usar o texto bíblico. Novamente, Tiago nos ilustra, nos traz a palavra boa. Ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por fim, Paulo nos traz um ensino claro sobre como falar. Ele está em Colossenses 4:6. Eu gostaria que você colocasse esse texto. Colossenses 4:6. Ele diz assim, Colossenses 4:6. Isto: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante essa palavra. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você concorda que isso é um desafio para todos nós? A nossa palavra nem sempre ela é temperada com sal. Nem sempre ela é adequada. Por isso a gente tem que pedir a graça de Deus. A nossa conversa deve ser amável e quando equilibramos, preste atenção, silêncio e expressão, encorajamento e repreensão, então nós agimos como cristãos genuínos e verdadeiros. Que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, amor, nos ensine a cada dia como nos expressar. E eu quero dizer para vocês que
creio que essa mensagem, em primeiro lugar, foi para mim. Eu gosto muito de falar e pouco ouvir. Eu tinha tanta dificuldade nisso, que às vezes em aconselhamento, eu não deixava a pessoa falar e eu já queria responder. Eu já criava a resposta antes da pessoa me dar a história toda. E muitas vezes você pode até saber a resposta, mas deixa a pessoa falar. É de tanto a gente conversar, de tanto a gente estudar, que a gente aprende isso. Deixar a pessoa falar tudo o que ela quer. Depois você intervém. Então essa mensagem foi para mim, tá? Eu creio que ela deve ter servido para você também. Que o seu falar seja temperado, que seja temperado com sal, que seja uma coisa de uma maneira mansa, de uma maneira meiga, de maneira amável. Que não haja dolo naquilo que você faz, naquilo que você fala. Feche os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sim. Ela nos desafia, ela realmente toca o nosso coração, nos faz pensar e graças ao Senhor muitas vezes nos faz tomar posição, Pai. Eu creio que essa palavra é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Uma palavra, Senhor Deus, que nos traz o desafio de nós sabermos usar o falar. Termos a habilidade necessária para poder nos expressar, para poder falar, o momento certo, a forma correta, o volume adequado. Que o Senhor nos ajude. Nós somos falhos, nós não temos essa habilidade no falar e nós clamamos ao Senhor, nos dê essa habilidade, Senhor, para que realmente nós possamos nos expressar de uma maneira que agrade o Teu coração e que a nossa boca, o nosso falar, a nossa língua seja sempre para abençoar as pessoas, seja mesmo um canal direto do Teu trono para abençoar a vida das pessoas. Faz essa obra em nós, Senhor. Toca mesmo a nossa vida e que nós realmente possamos fazer aquilo que é necessário para nós. Eu creio que aqui todos podemos tomar uma decisão. Ouvir mais, falar menos. Que realmente o Senhor nos ensine a cada dia esse caminho que temos buscado da transformação. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Pastor Ricardo.